Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que irão nos assistir. Agradecemos por isso, né? Nós estamos mais um programa de Umbanda à Luz do Evangelho. Muito feliz hoje com a presença do nosso querido Renato. Esse é Umbanda Raiz. Né? E vamos falar hoje sobre a linha, né? A linha... Das linhas auxiliares. Linhas auxiliares, vamos falar sobre boiadeiros hoje. E bom, é Quer isso botar a mesmo, né? apresentação? É muito bom a gente conversar, né? Isso é interessante. Estou vendo aí a nossa irmãzinha Elisete Mendes, que também é nossa sócia lá conosco. Lá. Elisete Mendes, ela sempre manda mensagem bacana. Sempre uma mensagem bonita, né? Um texto bonito. É assim muito hoje, ó, liberte o seu coração da tristeza, das preocupações. Para que se preocupar se você não dá jeito? Vai carregar doença. Boa noite, povo de Deus. É verdade, a gente tem que ter fé. Obrigado, irmão. Boa noite, Bruno. Boa irmão noite. Renato, pode fazer a nossa oração de abertura do programa? Posso sim, vamos fazer. Vamos agradecer ao nosso Pai Maior, que Deus nos dê muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio. Jesus, Mãe Maria e José. E a nossa Umbanda querida, todos os orixás, todos os guias espirituais, que sempre estejam conosco, nos amparando e nos trazendo conforto e paz. Pedimos a você, meu Pai, permissão para conversarmos aqui sobre a nossa Umbanda querida, que tanto nos deixa felizes de trabalhar nela, servir a ela, o amor pelo amor, né? Eu estava ouvindo o Denison falar no dia 15 de novembro, lá na comemoração, né, da festa, e ele falou uma coisa que bateu muito no meu coração, do amor, né? Que Zélio trouxe essa função para a Umbanda, o amor. Então, é isso que é o nosso lema principal, é o amor, né? Esse é o amor que a Umbanda, que o Zélio nos permitiu trabalhar nela. Então, enquanto nós tivermos o amor, nós seremos verdadeiros escudeiros do Zélio Fernandino de Moraes. Então, meu pai, meu chefe, né, como ele gostava de ser chamado, chefe Zélio, muito obrigado. E Deus, meu pai, muito obrigado por estarmos aqui com saúde para poder levar essa mensagem da Umbanda. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. E só para lembrar que o nosso irmão Renato, junto com o nosso irmão Vladimir, tem um programa toda segunda-feira, né? Umbanda que nós praticamos às 21h45. Estão todos convidados. O Tavares me convidou para fazer um programa sobre Umbanda, que ele queria ter Umbanda, né, no Aleluia, nossa. E então ele convidou para fazer uma apresentação sobre Umbanda. Aí eu falei assim, há tanto tempo que eu falo pouco com o Vladimir, ele morando no Canadá, e a gente aqui, né, é uma maneira de eu me aproximar de Vladimir, mesmo que seja uma vezinha só. Aí convidei. E todo o trabalho nossas segundas-feiras, né,
Vladimir, então fala o número. Olha, nesse contra aqui, aí essa semana ele falou 177. Eu falei, Vladimir, isso aí é quanto tempo? Um ano? Ele, que um ano, rapaz? É muito tempo. Eu falei, então o Tavares me enganou, era uma vez só. Estamos no 177. Então Eu não isso. falar sobre boiadeiros, né, Denison? Vou pedir o meu irmão Tavares, pode compartilhar de novo, que eu acho que deu algum problema com a minha tela aí. Ah, foi. Obrigado. São as linhas auxiliares da Umbanda. Hoje a gente já vem falando, né? A gente já falou, né? Sobre as linhas principais, né? A gente acabou de falar isso há 15 dias atrás, quando a gente falou da linha dos Exus. E aí hoje a gente vem trazendo agora essas linhas auxiliares, alguns chamam de linhas complementares, que foram se juntando à Umbanda, já que a Umbanda é exatamente essa religião que veio para abraçar, né, todos os espíritos que queiram trabalhar pela caridade, pelo amor, né? Então, isso é importante a gente entender, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas definiu a Umbanda exatamente com a manifestação do espírito para a prática da caridade. Ele não falou que ia ser a manifestação do caboclo, do preto velho, não, ele falou que era do espírito, né? Então, qualquer espírito que venha praticar a caridade tem espaço na Umbanda, né? E aí foram sendo criadas outras linhas, né? E essas linhas, hoje a gente vai falar sobre a linha de boiadeiros, que vem muito junto com a linha dos caboclos e trabalham, né, muito junto nessa nossa auxílio, né, dentro do terreiro, trazendo todo esse conhecimento e esse amor, né? Então, deixa eu passar aqui agora para a linha dos boiadeiros na Umbanda. Quer que eu leia? Pode ler. Boiadeiros são entidades que representam a força e a sabedoria do homem do campo, como vaqueiros e tropeiros. Eles trabalham com o poder da força de vontade e com a sabedoria do interior para trazer força, superar desânimos e melhorar a vida dos consulentes. Suas principais funções são reconhecer espíritos obsessores e quiumbas, realizar descarregos energéticos e defender os terreiros de influências negativas e atuar como protetores e pacificadores. Eles são muito procurados, né? Principalmente quando tem muito desânimo, né, não, Pai Renato? Lá Sim, nessa quinta-feira, né? Que tem um na trabalho saúde, né? Na saúde também é muito. Saúde. Eles são capazes de domar touro brabo, né? Então tem bastante energia, né, para trabalhar isso, esse movimento desse laço, né? Isso tudo movimenta muitas energias, né? E representa o nosso povo, né? Nosso povo todo aí, esses homens tão valentes, né? Então, boiadeiro. Aliás, eu sou um apaixonado, né, por essa linha, né? Sendo que é uma coisa que já a vida inteira eu vi o caboclo boiadeiro e depois, então, mais para frente, aí eu comecei a conhecer a linha de caboclo boiadeiro através da literatura, né? Mas apareceu mais com frequência, talvez 1970, 1980, que começa a ter bastante literatura e falar mais dos boiadeiros, né? Aqui no Rio, assim, me lembro lá no meu início, eu via pouca gíria que fosse específica de boiadeiro, como tem no Tujal, né? Sempre o Denis faz caboclos e boiadeiro, né? Fico muito feliz de ver esse trabalho. É muito importante, né, isso, né, porque é mais um trabalhador da nossa amada Umbanda, né, que tem o estilo próprio dele de trabalhar, né. Isso é muito interessante, né, porque os caboclos trabalham de uma forma e o boiadeiro ele trabalha de outra forma, né. O boiadeiro, até pelo próprio arquétipo dele, né, de ser esse tocador do gado, como diz, né, ele vem para nos ajudar, né, exatamente a pegar muitas vezes esses espíritos que estão precisando ser conduzidos. E ele tem esse trabalho de conseguir tocar isso de uma forma assim maravilhosa, né? O seu boiadeiro que se manifesta através de mim lá no Tujal, ele gosta muito de fazer isso nos finais dos trabalhos, né? Onde ele abre e pedindo socorro para ser encaminhado
para o nosso Pai Maior, né, para os hospitais. Então é muito bonito esse trabalho que os boiadeiros fazem, né, ajudando, né. E outra que ele traz para todos nós essa coragem dele, né. Boiadeiro é aquele que é destemido, ele é corajoso, né, ele é aquele que vai de frente, né. Ele toca a boiada, ele laça o boi, né. Então é um arquétipo que traz muito essa parte dessa coragem, dessa força, né, que muitas vezes nós precisamos na nossa vida, né. Quantas vezes a gente acaba na nossa vida, né, se entregando a coisas tão bobas, né? E a gente vê que o boiadeiro ele tinha que laçar o boi, né? E não podia ser brabo o touro, mas ele tinha que estar lá, né? Não tinha como tocar o gado dele, né? Então, E como toda a linha de Umbanda é uma linha de grande responsabilidade. Eu lembro quando eu incorporei pela primeira vez o boiadeiro, ele falou para mim, mentalmente falou: tem certeza? Sem me conhecer? Melhor você estudar. Aí eu fui estudar o que é boiadeiro, porque é muita responsabilidade, né? Com todas as linhas, né, da Umbanda. E a gente precisa aprender para poder conduzir melhor. Essa entrega, né? Essa entrega é uma coisa muito interessante mesmo. E deixa eu dar eu gosto muito de Álvaro. Ah, o Álvaro, como é que eu estou com saudade desse abraço, Álvaro? Gostaria de a internet ser mais assim, real, para eu poder te dar um abraço, meu irmão Álvaro. É só ir lá, Renato. Ó, quem está aqui é o Fernando, é Teca, o Álvaro, o Anderson. Olha, Fernando, que beleza, que transformação. Olha, eu bato sempre palma para ele. Realmente, muito bom ele, muito bom mesmo. E o mais legal... Eu tô lendo aqui o nosso amigo... O Anderson, né? É isso que eu ia falar. Isso que foi legal, porque ele participou da nossa... Quando a gente falou dos caboclos, e ele falou dos boiadeiros, né? A gente falou que ia fazer um programa específico, e ele falou que está aqui com a gente, né? Muito obrigado, meu irmão. Ele está querendo saber dos médicos que trabalham com boiadeiros, que após a incorporação dessas magníficas entidades, é normal ficarem com dores nas pernas. Trabalha com boiadeiro Jerônimo Chetruá. Fica, posso dar minha opinião? Claro. Meu irmão, eu entendo assim, né? Logicamente, é uma incorporação que tem um desgaste muito grande de energia, né? Mas eu vou dizer a você que o velhinho de 72 anos, ele já não fica mais cansado, não. Então, isso aí, às vezes, ele está fazendo uma limpeza em você, né? E aí você sente essas dores, às vezes ele está limpando você. Então, o normal é a gente entrar com uma dorzinha e sair sem dor nenhuma, né? Mas se a Anderson falou que tem 62 anos. É novo, Anderson. É um garoto, né? Garoto! Boa noite, Soninha. Boa noite. A Soninha aí, de bengala. Esse domingo vou encontrar ela de bengala, já soube. Então, meu irmão Anderson, não fica com isso na cabeça que você vai sentir, não. Deixa fluir. Chega lá, fecha os seus olhinhos, canta, bate palma e deixa acontecer, porque o seu boiadeiro leva você no colo. Então, fica tranquilo, com calma. Tudo dá certo. Passa rápido, né? Quando você está trabalhando incorporado, como as horas passam rápidos. Parece 5 minutos, né? Parece. E isso é interessante que o Anderson falou, né? Para que a gente possa entender, né? A gente teve agora, no dia 15, a presença do seu boiadeiro lá no Tujal, e a Dias estava lá, deve ter visto, pelo menos eu me assustei, né? Que ele veio e ele começou a manipular a energia rodando, ele foi rodando até a porta do Tujal. E eu tenho um pé que eu tenho 5 parafusos, que quebrou em 21 pedaços talos, né? E ele rodando em cima desse pé, e ele rodando uma velocidade muito grande, né? E chegou uma hora que eu achei que Denis, falei, eu vou cair, não vai ter jeito, o pé não vai aguentar, que eu fui muito pro lado. E, cara, foi incrível, né? Que eu voltei no mesmo pé que eu fui, eu voltei, né? Porque ele estava ali, né, com aquela energia. Então, é o que eu falo, a gente tem limitações, sim, normal, né? Mas quando a gente aprende a confiar neles, a gente vê que as coisas cada vez mais vai melhorando. E essa 2 vezes na perna, Anderson, é o formato como ele fica. Às vezes ele pode ficar de uma forma que para você ainda tem isso. E às vezes você vai ver que com esse tempo, com essa sua incorporação, eu acredito, como o nosso irmão Renato falou, cada vez mais você vai
isso vai ficando natural, e até essa própria posição dele pode ser que vá se adequando mais ao seu corpo, e você vai ver que isso vai ficando natural, e essa dor, o sentido é que isso vai cada vez mais amenizando, né? Até porque, como você falou, você já tem 62 anos, nosso irmão Renato aqui já tem 72, e aí tem uma hora que se continuar muito desse jeito, não vai ter como trabalhar, né? E o objetivo dessa espiritualidade é exatamente nos ajudar, né? Nos ajudar a que a gente possa sempre continuar trabalhando com eles e levando um pouquinho desse amor que eles trazem, né, para todos nós, né? Ele falou que essas dores não é após é no dia seguinte. É no dia seguinte. Então, você, olha só, posso dar uma opinião, meu irmão Anderson? Ele é lá do Tujal ou... Não, é de São Paulo, ele botou aqui. São Paulo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se você, por acaso, já for aposentado, né? Ou se o dia da sua gira seguinte for num domingo, né? Que estiver em casa, pega uma bacia, bota uma água morna com um salzinho grosso e descansa as suas pernas. Relaxa um pouco, fica um pouco em paz, né? E isso vai passando. Às vezes é um problema de circulação mesmo, né? Ou também o que pode acontecer, o seu boiadeiro, né? Porque, logicamente, como no caso de Preto Velho, né? Eu sempre vejo o Preto Velho, o da Dirce já não é assim, né? De todo, né? Abaixadinho, todo velhinho, né? Ele já é mais um velhinho mais safadinho, nada em pezinho. Eu enxergo ele assim, mesmo sem estar um tempo sem ver, né? Mastigando lá a arruda. Isso, como se fosse uma... ele bota a arruda, eu fico imaginando como se fosse... Ainda bem que é uma arruda, né? Não sei o que é pior do que botasse aquele fumo de rolo, né? Eu acho que ele gostaria, eu falo assim, um dia eu vou comprar não sei nem onde vende mais, né? Mas comprar um fumo de rolo, um canivete para ele tirar e botar aqui do lado, né? Que ele botava aqui, né? Então, é um preto velho que já fica mais em pé. Então, você mesmo se concentra, porque, de repente, é um boiadeiro que já tem uma idade, então ele fica muito, assim, com as costas, né? Fazendo peso na coluna. Conversa com o seu eu para ver se ele permite você ficar mais em pé. De repente, é isso. Ou está forçando um joelho mais do que o outro. Conversa. Olha que interessante, ó. Ele falou que é a única entidade que ele fica assim. Ele trabalha no Centro Espírita Umbandista Jurema Sagrada há 15 anos. Sou rodante há anos e atendo. Assistência consulente, obrigada pela dica. Axé. Sim, irmão. E isso foi o que a gente acabou de falar, né? Que o nosso irmão Renato falou. Você pode conversar também com o seu boiadeiro, né? Se está dançando nas suas pernas, às vezes pode ser a forma como o Renato falou, a forma como ele fica, né? Às vezes com a perna muito arqueada. Mentalmente, né? Eu não sei se você é consciente, mas acredito que sim. Converse com ele, pergunte se não tem como, né? Às vezes ficar com a perna mais ereta para não ficar, porque isso está causando dor, e você vai ver que isso rapidamente é resolvido, né? Eu posso falar isso por experiência no Tujal, que várias pessoas tinham às vezes problema com fumo ou com bebida, né? E ficavam muito tristes, porque não queriam contrariar a entidade, né? Poxa, ele fuma, ele bebe, por que eu não vou deixar ele beber e fumar? Mas isso não está me fazendo bem, né? E eu sempre falei, converse com ele mentalmente e pergunte para ele se ele se importa de trocar, né? Em vez de usar um fumo, usar um incenso, um bastão para fazer o trabalho, né? E graças a Deus até hoje sempre tivemos resposta positiva e o trabalho continua com muita felicidade. Então, é sempre importante isso, a gente ter essa relação, porque eles são os nossos verdadeiros amigos, né? Eu sempre falo, meus guias, eu lembro que antigamente falar isso era um absurdo, né? Eu sou da Umbanda igual lá do Renato, né? O Renato ainda é mais antigo que eu, né? Mas se você dissesse antigamente que era seus amigos, você dizia que é uma falta de respeito, né? Esse garoto sabe nada, é uma falta de respeito dizer que a entidade é seu amigo. Mas hoje, depois... É nosso parceiro, né? Parceiro. Exatamente. Depois dos estudos, né? A gente vê que eles são os nossos melhores amigos, né? Você pode dizer que quem é meu melhor amigo são os meus guias que estão aqui para me ensinar, né? Que são os meus professores, né? E a gente tem que, mas a gente tem que chegar pertinho mais deles, sim, né? Não é tão distante, muito pelo contrário, eles estão bem do nosso lado, é só a gente chamar, tá? Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, pode? Pode. É de Ana Patrícia Dias, Menino de Deus, lá de Porto Alegre.
ela pergunta o seguinte: o que são e quem é e quem foram e quais as características dos boiadeiros dentro da Umbanda? Então, o que são, quem é e quem foi. Característica dos boiadeiros. Né? A gente está mais ou menos naquela apresentaçãozinha, né? Que já você falou, né? Sim, que trabalhavam como boiadeiros, são vaqueiros, né? Negócio assim, não era isso que estava lá? Isso é interessante, né? Que a gente tem que entender, como a gente já explicou antes, dos arquétipos, né? Nem todo boiadeiro vai ser desse tipo, né? Às vezes ele é um espírito que veio trabalhar nessa linha, né? Como a gente falou que todo preto velho, nem todos são preto e velho, né? Mas eles trabalham, quem se identifica com essa linha de trabalho, né? Então, por isso que é importante a gente entender. A gente também não pode setar, né? Não todo boiadeiro era um vaqueiro. Não, ele é um espírito que veio trabalhar nessa linha, né? Mas essa linha foi criada através de um arquétipo, né? E o arquétipo é exatamente esse, né? Desse peão, desse boiadeiro, desse vaqueiro, né? Que era aquele que conduzia a boiada, que laçava o boi, que trazia eles para o caminho correto, né? Então esse é o arquétipo do boiadeiro, né? Essa força, essa condução de espíritos, né? Então, se a gente falar do arquétipo, seria esse, né? Com relação já que ele fala as características, né, dele da Umbanda, né, a gente já falou lá também, né, que é mais ou menos essa característica de trazer toda essa coragem, essa força, né, essa condução, ajudar muitas vezes, né, a pessoa conseguir encontrar um caminho, né. Isso aí o Renato pode falar com ânimo na vida, porque... né? Sim, e na quinta-feira o trabalho que o Renato faz sobre o boiadeiro, também faz no domingo, né? É muito bonito, é isso, ajudar as pessoas a encontrar um caminho. Muitas vezes que as pessoas acham que tem que fazer muito, né? Mas às vezes com uma palavra certa, né? Você ajuda a pessoa a mudar todo o caminho dela. E o seu boiadeiro, ele é mestre nisso, né? Em saber conduzir, né, as pessoas. O laço dele do boiadeiro, para mim, é mágico. Quando ele tocar a boiada dele, né? Conduzir a boiada por quilômetros e quilômetros, né? Para conduzir, para não deixar se machucar, se desgarrar, né? Então, toda essa harmonia, né? A harmonia entre os boiadeiros, né? A maneira dele se comunicar com o gado, né? Ele não é bater, é no toque dele, né? Seja... É não perder nenhum, né? Concentrar todos um só. Isso. É muito bonito. Se você olhar isso para dentro de você, né? Quando o boiadeiro te laça, né? E você tem questões internas, né? Ele dissipa para resolver. Ele te coloca no prumo através de conversas, né? É muito bonito isso. E Anderson, fico feliz de saber que o seu centro, Jurema Sagrada. Então, você está a Jurema com boiadeiro, então, essa energia, né? O índio, né? Ele traz, através da Jurema, né? Ele traz toda essa sabedoria da ciência, da saúde, né? Das ervas, né? Então, junta a sabedoria do boiadeiro, junta com a Jurema, né? Com a cabocla Jurema, né? Com o Oxóssi, né? Com toda essas ervas que temos nas matas, né? Que tanto se discute aí, né? Sobre tantos remédios que tem dentro da mata, né? Então, é uma coisa interessante, né? E como eles se tratavam, né? Porque não tinha hospital, não tinha médico, não tinha nada, tudo, né? Bem, as ervas, né? E também eu conheci um boiadeiro que ele não era ele me disse, né? Que não era tocador, ele não sou tocador de gado. Aí eu falei assim, ele vai dizer assim, eu sou tocador de gado e boiadeiro é meu patrão. Mas ele não falou isso para mim, não. Ele falou, eu era responsável pela comida. Então, ele acompanhava toda a comitiva, fazia tudo, mas a responsabilidade dele era a comida. Alimentar. Aí eu falei assim, mas é muito importante, né? Porque alimentar aquela tropa toda, ele, pois é, mas eu não era tocador de gado. Eu falei, mas você é um boiadeiro. Então, dentro da humildade, né, dele dizer, não, meu filho, eu não era um tocador de gado, eu era só o cozinheiro. Eu falei, não, o senhor que sustentava todo mundo em pé, né? Se não tivesse comida, quem ia ser tocador de gado, né? Então, cada um tem a sua responsabilidade, né? E o seu boiadeiro é da Jurema, né, Renato? Da Jurema, isso. Depois, se tiver um tempinho, eu conto a história do caboclo. Não, vai contar ainda. Ana Patrícia, espero que tenhamos respondido. Qualquer coisa, manda de novo, tá? Obrigado, irmã.
E, aliás, o Denis pode falar, né? Dizem, eu não sei se ainda, pesquisas recentes, mas ela é do estado, né, que maior concentração de umbandista, né? Rio Grande do Sul. Sim. Sim, Né? Ainda é, né, Denis? Lá muito tem legal. Muito legal. ainda é. As pessoas acham que é na Bahia, não sei o quê, não, é Rio Grande do Sul. Não. Ó, Severino Bionson Campos, de Santo Agostinho, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uai! Os chamados boiadeiros são espíritos que já viveram na Terra e aqui no Brasil? Tem alguma referência histórica com nome, local de nascimento, vida e morte? Olha, isso aí é bem interessante, né? Eu acho que já acabamos chegando a hora já do Renato contar a história do seu boiadeiro, né? Isso é interessante, meu irmão, que é difícil a gente ter, né? É uma história real assim mesmo, né? Contada, né? A gente tem muitas histórias que a gente escuta na própria Umbanda, os próprios espíritos contando, né? E a gente vai agregando, né? Com relação à primeira parte da pergunta, que você perguntou, vocês viveram aqui na Terra, né? E aqui no Brasil, então, só para a gente relembrar, né? Todos os espíritos que a gente está falando aqui são guias, né? Esses guias eles já tiveram vida encarnada, né? Todos eles já foram um espírito que já viveram aqui na Terra, né? Para que possa ser um guia e vir hoje trabalhar, né? Que é diferente dos orixás. Quando a gente fala de orixás, aí sim a gente fala de energias, né? Que é uma fração de Deus. Mas os guias, eles já tiveram vida sim, então... Mas agora, se eles tiveram vida aqui no Brasil, a gente não pode cravar, como eu já tinha até falado antes, né? A maioria eu acredito que sim, né? Tenha tido uma encarnação, pelo menos aqui no Brasil, mas pode ser que não, pode ser que às vezes eles tiveram vida em outro, né? Em outro local da Terra, e possa sim vir trabalhar na linha de boiadeiro, como o nosso irmão Renato falou, que o espírito chegou para ele e disse: não, eu não sou o boiadeiro, eu sou só o cozinheiro, mas ele vem trabalhar na linha de boiadeiro porque é o que eu sempre falo, né? O que é mais importante não é você ser o boiadeiro, mas é você aprender com o boiadeiro, né? E às vezes esse cozinheiro é quem mais aprendia. Às vezes tinha um monte de boiadeiro lá, vamos dizer assim, experiência, que não aprendia tanto como o cozinheiro que estava olhando e prestando atenção, né? Então isso... Na conversa, né? Essa conversa é uma coisa muito importante, né? Sempre a conversa. Às vezes eu sinto assim, nós devíamos ter mais literatura, né? Mas a nossa religião, ela hoje não tanto, mas no início, né? Era muito passado pela a mãe de santo, né? O pai de santo, né? A pessoa mais experiente, mais antiga. A gente sentava, eu me lembro, quando jovem, a gente sentava no chão do centro e ela ficava contando as histórias, né? É assim, você ia aprendendo. Olha, para isso você faz isso, você toma isso, e aí a gente ia aprendendo. Algumas pessoas anotavam e outros guardavam na memória, né? Então, é isso, a Umbanda tem isso, essa mágica, graças a Deus é assim, né? Nós não seguimos ali um regulamento, como fazer, como... eu sempre falo para o médico, quando ele entra dentro de um salão, dentro da gira, né? A melhor coisa para ele não errar é fechar os olhos. Deixa o vizinho dançar, levantar braço, levantar perna. Não fica preocupado se você está fazendo igual o irmão mais velho, que está lá mais tempo. Mais velho que eu falo é de mais tempo na casa. Deixa a espiritualidade chegar como ela achar que deve ser. Bem mansinha, fecha seus olhinhos, bate palma, canta. Tudo vai acontecer. Tranquilamente. Não se preocupa com o vizinho, não. Seja você. Eu nunca vi um espírito, seja numa gira de caboclo, já tive em gira de caboclo de 100 pessoas incorporando, eu olhando assim, caramba, é 100 diferente um do outro, ninguém faz igual, cada um faz da sua maneira, cada um fala da sua maneira, é isso. Ninguém é igual. Então não se preocupa que você, para ser um bom médio, tem que copiar o pai de santo ou a mãe de santo. Seja você, seja a sua maneira. Então, é isso. É muito interessante você ser você. E o melhor caminho é fechar os olhos para não ver o vizinho. Exatamente. Agora eu quero saber a história do boiadeiro da Jurema. Ih, ó! Conta pra gente. Então, eu pesquisei muito, né, e ouvi muito também
os comentários que as pessoas sempre falavam que o seu boiadeiro conta, né? Porque é caboclo boiadeiro da Jurema. E aí, quando eu fui comprar uma imagem, eu fui à loja de Umbanda, né? E lá tinha um boiadeiro de chapéu, aquele agasalho de couro, a calça de couro. E aí eu comprei e levei. Eu devia ter uns, sei lá, 18, 19 anos, até lá em Bom Sucesso mesmo, onde um dia eu conto essa história, né? Daquele nosso amigo lá, que está vivo ainda, né? O discípulo de Zélio, né? Ele comprava as imagens ali em Bom Sucesso para levar para São Paulo para pintar, para vender lá. E eu comprava lá também porque eu nasci ali pertinho, né? Aí eu comprei essa imagem e achei que eu estava fazendo a melhor coisa. E levei para... Você entrega o seu boiadeiro de presente para ele cruzar, para levar para casa. Bom, aí sim aconteceu. E aí depois eu recebi o recado. Não, mas isso aí não sou eu, não. Ué, sou o boiadeiro? Ele falou, não sou, não. E aí ele, então, até lá no Tujal, né, um consulente antigo fez, né, uma pintura, que, aliás, eu amo aquela pintura, né? E ele fez porque antes, né, a Zaide, né, eu falei com ela como seria o boiadeiro e ela pediu uma pessoa para conseguir aquela, porque é mais difícil, né, que geralmente sempre é o boiadeiro com roupa de boiadeiro. Mas a história do boiadeiro, do caboclo boiadeiro da Jurema, não é aqui como diz o Anderson, né? Lá o centro dele é Centro Espírita Umbandista Jurema Sagrada, né? Aliás, só para eu falo muito, né? Centro Espírita deve ser um centro muito antigo, que antigamente se colocava espírita, porque se botasse centro de Umbanda, a polícia lá na época do Getúlio quebrava tudo, prendia todo mundo. Aí, então, passou a usar espírita, Centro Espírita de Umbanda, Tia Maria, Caboclo, assim, para poder afastar a polícia, para que não fosse fechado a casa e não fosse todo mundo preso, né? Então, ele deve ser um centro antigo que ainda preserva Centro Espírita. Mas voltando então ao seu boiadeiro. Bem, a história que ele conta é a seguinte, que ele, então, era um tocador de gado, era um boiadeiro, com roupa, com chapéu, com tudo direitinho, né? Com laço ele ainda mantém, né? E, então, ele foi trabalhar numa fazenda nova, e quando ele chegou lá, o boiadeiro mais antigo explicaram a ele, olha, você toma cuidado, você não passa para aquela mata ali. E ele perguntou por quê? Porque lá tem uma tribo indígena e você vai para lá e tem problema, você não volta. Você se perde lá, eles ficam com você lá. Pega o seu cavalo, pega tudo seu. Ele, tá bom. E um dia ele estava andando atrás de uma novilha e essa novilha entrou para dentro desse mato lá e ele foi atrás. Ele foi atrás, demorou uns dias, eles já acharam que ele não vai voltar mais e ele voltou trazendo a novilha. Ele ficou um período na fazenda, mas assim, bem diferenciado do que era normalmente, era brincalhão, bebia, né? Fazia todo esse descanso do boiadeiro, né? Porque eles têm uma vida muito, né? É o sol o dia inteiro, é a alimentação não na hora perfeita, né? Toda essa dificuldade do sertão, né? Que eles viviam, né? E aí ele ficou muito calado e ele foi embora. Ele foi embora para dentro da mata e lá ele ficou com o sonho dele dourado, que era a Jurema, que era a chefe da tribo, né, indígena. Então, por isso ele se diz caboclo, boiadeiro da Jurema, ele é da Jurema. Então, ele passou a ser um caboclo, um índio, por isso a roupa dele, está aí a foto, até eu tirei essa foto essa semana, que me deu uma saudade dele, até pedi a Soninha para ligar para ele, para ver se ele manda para a gente essa foto. Ele vai lá, né, para a gente saber dele. Então é isso, ele então é um índio que é boiadeiro, porque ele deixou de ser um tocador de gado e foi ser um indígena. E aí, com isso, ele junta essa parte de saúde,
e toda essa magia do índio e também do boiadeiro. Então, essa é a história do seu boiadeiro. Que linda. Muito bonito, né? Vamos para a próxima pergunta, então. Ainda me emociona, ainda, depois de tantos anos. Mas o seu boiadeiro da Jurema é muito querido no Tujal. Sem Ó, dúvida. tem Sérgio Dias Brotas, Salvador, Bahia. Ele faz a seguinte pergunta: se são espíritos livres, por que escolher a Umbanda para trabalhar e não, por exemplo, o espiritismo? Olha que pergunta Obrigada, maravilhosa, né? Sérgio. Obrigado, Isso. Sérgio. Isso é interessante para que a gente possa entender isso, né? O espírito, quando são uns espíritos, como a gente está falando do seu boiadeiro, né, que é um espírito de luz, né, que vem para nos ajudar, ele é um professor, né? E um professor, ele não trabalha somente numa escola, né? Não sei se a maioria dos professores trabalha em várias escolas, né? E a mesma coisa são os espíritos que vêm na nossa amada Umbanda, né? Na Umbanda ele vem como seu boiadeiro, mas ele pode sim ir num centro espírita com outro nome. E não tem problema nenhum. Lá ele vai se apresentar como o doutor Alfredo. E qual o problema? Porque em outra encarnação ele pode ter sido o doutor Alfredo. E numa ele pode ter sido o boiadeiro. Então não tem problema nenhum. Ele pode se apresentar conforme cada lugar que ele vai com a sua vestimenta, vamos dizer assim. Na Umbanda a gente chama de arquétipo, né? Então, ele sim, irmão, ele pode trabalhar assim, tanto na Umbanda como no Espiritismo, como sem dúvida numa igreja católica, numa igreja evangélica, mesmo que eles não entendam essa parte, não vejam essa parte espiritual, ele vai estar lá trabalhando, porque eles chamam do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Para mim, o seu boiadeiro é um Espírito Santo que vem aqui para nos ajudar e nos trazer tantas bênçãos, né? Então, é muito importante que a gente possa, né, conseguir entender que às vezes é difícil, que eles estão sempre conosco. Não importa a religião. Por isso que eu sempre gosto de falar para as pessoas quando chegam no Tujá, eu falo assim, não, o guia falou que eu tenho que desenvolver, então eu tenho que entrar para Umbanda, né? Eu falo, não, irmão, você não tem que entrar. Não, não tem que entrar, não. Você tem que fazer o que o seu coração manda. O seu coração está pedindo que você entre para Umbanda? Bem, se o seu coração pedir para você ir para a igreja, vá para a igreja. Mas só não vai para a igreja, só não vai todos os domingos só para missa, não, que aí não adianta. Vai participar da igreja. Vai lá, vai ver o trabalho que tem para fazer, vai ajudar nos trabalhos, vai ajudar internamente. É isso, irmão. É a mesma coisa que você vier para Umbanda. Você vai estudar, vai aprender, vai ajudar, vai fazer a caridade, é isso. Então não importa a religião, porque o seu boiadeiro vai estar com você em qualquer local. Vamos supor que você está na igreja e você vai entregar as quentinhas. Naquela hora que você está entregando a quentinha para uma pessoa em condição de rua, que vem aquela vontade de você dar um abraço naquela pessoa, que você dá aquele abraço naquela pessoa, aquela pessoa ali, você vê que ela muda o semblante dela, você acha que você estava sozinho que você deu esse abraço? Eu duvido, seu boiadeiro está lá contigo dando esse abraço, tirando já ali uns espíritos para levar, para ajudar, já ajudando essa pessoa. Porque é assim que a gente trabalha, através do nosso amor, né? É muito simples, é que a gente às vezes acaba criando toda uma imaginação, a gente gosta de fazer as coisas muito difíceis. Eu gosto de dizer que eu amo a Umbanda por ela ser simples, né? Então a Umbanda é muito simples, então não tem esse problema, né? Mas então é isso, irmão, pelo menos na minha visão, eu vejo que todos esses espíritos, né, principalmente esses espíritos que vêm para nos ajudar, são os nossos professores, eles vão estar em todas as religiões, porque eles vão estar sempre lá, onde tiver espaço para praticar o amor e a caridade, eu tenho certeza que eles vão estar lá tentando levar um pouquinho desse amor que eles trazem. A separação do homem, né? A parte divina, os espíritos não têm separação. Eles vão aonde precisam estar. A gente tem sempre contato, sexta-feira, muito com a comunidade, né? E tem um relato tão bonito, porque a maioria são evangélicos, né? Aí ela veio para mim e falou assim, olha, eu pedi o meu pastor para vir aqui. Aí o pastor me fez a pergunta, você está se sentindo bem quando vai lá? Aí ela falou, tô. Então continua. Olha que bacana isso. E Isso tudo é bem. muito difícil, né? Muito difícil. Geralmente, eles não deixam nem... Eu conheço centros que são perto de igreja, no dia das crianças, Cosme Damião, dá doce, dá brinquedo, eles não deixam as crianças irem pegar um doce, ganhar um brinquedo.
Olha que coisa, né? Ainda existe isso, né? Mas assim, já existe também assim pastores ou Lugares que já com essa aceitam, né? consciência, né? Achando que com a consciência de que tudo é universal, tudo é Deus, tudo leva um caminho, né? A Com partir de Deus. certeza. Eu frequento lá o centro da Sueli, vou lá e faço palestra, faço curso. Todos eles sabem que eu sou um bandista, né? No outro dia eu fui comprar um livro e aí estava na livraria, uma livraria muito grande, que lá é um centro muito grande, né? E o rapaz que estava recebendo, ele falou assim: "Ah, você pode levar esse livro do..." Ele é muito bom, aliás, ele fala até de Umbanda. Aí eu olhei assim, caramba, a minha guia, né? Que eu ando sempre com a minha guia, né? Estava aparecendo. Primeiro eu achei assim, esse cara eu acho que é vidente. Ele falou para mim que é um livro que fala de Umbanda. Mas aí eu passei a mão aqui, assim, que eu sempre vou com duas camisas, assim, para ficar bem, para não, né? Eu estou no centro espírita, eu tenho que me comportar, né? Aí eu passei a mão assim, a guia estava aparecendo. Aí eu falei para ele: "Rapaz, eu pensei que tu era macumbeiro igual a mim, mas eu vi que a minha guia estava aparecendo." Mas é bonito isso, né? Quando a gente vê que não tem problema nenhum você ser de outra religião, estar sentado na mesa com várias religiões, pessoas com religiões diferentes e tudo bem. É o amor, né? Amor pelo amor, a gente, cada um vai, né? A gente, Respeitar, né? Respeito, hoje né? o Denis, né, trouxe muito essa parte espiritual, né, essa parte de espírito de Kardec, né? Então, isso é muito interessante, essa oportunidade de a gente agregar esse conhecimento à Umbanda, né? Que é muito carente de literatura, desse conhecimento, né? Eu sou do tempo que falavam para mim assim: Jesus é Oxalá. E eu acreditava, porque era o que ele me falava, a mãe de santo falava, o pai de santo falava. Aí eu falei: caramba, é a mesma coisa, que confusão, né? E fiquei muitos anos disso, talvez 15 anos, pensando que era assim, porque era dessa forma que se falava, né? Hoje não, é difícil alguém ter dúvida ainda que Jesus é Jesus, Oxalá é Oxalá. E lá sempre às quintas-feiras, né? Porque lá no Tujal é muito fácil a gente explicar para as pessoas, né? Porque ao lado do santo católico tem a entidade, o orixá de Umbanda, né? Então é mais fácil você mostrar, né? Do que na maioria dos locais, nos 99 locais que eu passei na minha vida, só tem os santos católicos. E lá não, tem o santo católico e o orixá ao lado. Então é mais fácil exemplificar, né? Aqui mesmo atrás de você está dando para ver, dá para ver que tem né? Ao lado lá está Oxóssi, assim, bem atrás da sua cabeça, e está lá o orixá ali, né? Tomando conta, e tem São Sebastião, né? Que dia 20, né? Vamos ter uma visita lá, né? Agora já foi intimado. Já está intimado, Vai ter que bater cabeça lá, ele. vai ter que ir de branquinho. A próxima pergunta agora. Muito obrigada, viu, Sérgio? Obrigado. Ana Patrícia Dias, de Menino de Deus, Porto Alegre. Como foi e quando foi que os boiadeiros começaram os seus trabalhos dentro da Umbanda? Isso é interessante, né? Que é outra pergunta que é muito difícil, né, de se responder. Eu não tinha esse conhecimento, fui na internet procurar alguma coisa, né? E eu não achei nada assim muito preciso, mas eu vi que na internet o que estava falando muito é que isso começou a acontecer, que na Umbanda aparecer essa linha, mais ou menos em 1950, na década de 1950, que começou a se popularizar essa linha de boiadeiro, e foi justamente quando houve a migração nordestina, né? Então, que tem tudo a ver, né? A gente vê que como é mais tranquilo quando vem, né? As pessoas já que já vinham com essa cultura, né? E a gente tem que entender isso, né? Que
é muito cultural, né? Os próprios arquétipos da Umbanda, né, quando a gente falou lá, né, a criança, o caboclo e o preto velho, é uma coisa que é exatamente a nossa vida, né? A infância, a idade adulta e a idade já da sabedoria, né, quando a gente já está já numa certa idade. Então é muito importante a gente entender isso, que tudo tem a ver também com a cultura, que é para que nós possamos entender e possamos até nos sentir mais à vontade conversando com esses espíritos, né? É a simplicidade vê, da Umbanda, né? Exato, né? Então a gente vê, quando veio essa migração nordestina, começou a vir uma linha de boiadeiros. Por quê? Porque esses espíritos, para eles, eram muito mais afins, né? Era muito mais, vamos dizer assim, conhecido, né? Com Era certeza começou lá muito primeiro do que aqui, né? Sem Depois eles Sim, vieram trazendo para cá, né? Exatamente. E é legal essa adaptação, né? Assim, né? Certeza, E você, né? você vai conversar com aquilo que você conhece, né? E perde o medo, né? É muito bonito isso, né? Essa simplicidade da Umbanda que me encanta. Né? Não, Pai Renato? Com certeza, né? Aí a gente canta. Foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar, né? É isso aí. E o boiadeiro está agora muito presente no Tujal, né? Tanto nas quintas quanto nas giras, né? Fazendo um trabalho bonito de sustentação da casa lá com as linhas auxiliares. Né? E cada vez mais ele está crescendo, os médios estão incorporando o boiadeiro. Sim. E olha, eu de vez em quando vou visitar algumas casas. Eu antigamente não era aqui no Rio de Janeiro, poucos eram os centros que tinha. Recebia-se até, cantava 3 pontinhos para boiadeiro. Hoje, como tem lá no Tujal, né, tem como se fosse uma gíria específica, né, divide entre caboclo e boiadeiro, né? Então isso cada vez fortalece mais essa linha, né, traz essa energia para dentro da casa, né? Antigamente eu me lembro que cantava 3 pontinhos e acabou o boiadeiro. Quando o cara ia incorporar, já tinha acabado, já tinha cantado os 3 pontinhos. Então, aí lá você deixa a coisa fluir, né, naturalmente. Então, é uma oportunidade ímpar para nossas irmãs e irmãos deixar passar, né, o boiadeiro, né, e ficar ali parceiro dele, aprender a tocar a sua boiada, seus filhos, né? As meninas tocarem a boiada do seu marido boi, que é o marido, e os bezerrinhos, que são os filhos, né? Que é muito importante a gente saber conviver, né? É difícil conviver, né? Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou assim: Renato, é difícil, eu tenho 4 noras. Ora, eu conhecia a moça agora e eu já quero que ela seja igual ao meu filho que eu eduquei. Eu falei: não, meu irmão, é outra pessoa, é outra situação. A gente tem que aprender a conviver. Se ela não gosta de amarelo, você não usa amarelo. Então, é isso que eu acho, que essa energia que o boiadeiro te ensina a você. Peraí, calma, vamos conhecer, vamos conversar para a gente viver em harmonia, né? Porque tem muita gente pensando diferente da gente. Isso aí é uma coisa que nós não vamos nunca achar de ser maioria, né? O nosso pensamento ser maioria. Então, tudo bem, né, Renato? Né? Tem coisa que a gente fala que ninguém aceita, tem coisa que a gente ouve que a gente também não aceita, mas o importante é respeitar, né? Com certeza. E isso é tão importante, né, a gente entender, né, que isso até na própria religião, né, vamos supor, no Tujal mesmo, hoje a gente está com mais de 70 médios. É muito difícil, né? Vamos 70 cabeças pensando, né? E a gente está ali juntos para praticar esse trabalho com todo amor, né? E para isso, né, não é fácil, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas o que eu gosto sempre de falar é que o mais importante é que a gente possa ter exatamente essa essência do boiadeiro, né? É saber exatamente como levar todas essas pessoas da melhor forma possível. Porque o boiadeiro, como o Renato falou no início, né, ele não vai com um chicote batendo nos bois para o boi seguir o caminho que ele quer, né? Ele vai simplesmente ali, já conduzindo, através muitas vezes do toque, né, do berrante, que antigamente tinha aquele berrante que eles tocavam, muito bonito. É bonito isso. Exato, que seria exatamente o quê? A palavra, né? Exatamente essa energia, né? E a melhor coisa é isso. E muitas vezes
tendo que, às vezes, ceder, né? O boiadeiro, às vezes, como a gente fala, né? Um boi acaba, às vezes, fugindo, e aí ele precisa ir atrás, exatamente, ir atrás do boi, laçar ele, mas trazer ele com amor de novo para a boiada. Isso é muito interessante. E saber tocando ele devagar, porque senão ele cansa e não aguenta e morre no caminho, né? Exatamente. Calor, né? Tudo isso. Então, tem todo um trabalho, né, que nós precisamos fazer isso na nossa vida, né, para que possamos viver em comunidade, para que possamos ser felizes de verdade, né? E outra coisa, sabe o que é muito importante, Denis? Porque você falou, tem 70 médios, mas você falasse assim, eu tenho um hospital com 70 médicos ou 70 enfermeiros, é mais fácil. Tem um pensamento bem próximo, né? Aí, quando você bota 70 pessoas, cada um dentro de um nível, de um pensamento, de um estudo, então você tem que ter uma forma especial para conduzir com cada pessoa, né? Então, nós temos que aprender a respeitar o momento do outro, né? Que cada um de nós está sempre num momento. Se fosse todo mundo alinhadinho, era mais fácil, né? Mas não, cada um tem o seu momento e cada um tem o seu. Eu falo que cada um está num degrau diferente de uma escada. É isso. Tá no seu degrau. A dificuldade está isso. Agora vai fazer uma pergunta para o pai Renato, mas pode terminar, Denis. Não, eu acho que só importante disso tudo é que precisa ter aquela cola, que é o amor, né? Quando a gente tem a cola do amor, tudo fica mais fácil, né? Que a gente consegue, todo mundo, mesmo tendo pensamentos diferentes, né? A gente consegue nos unir para um propósito único, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Que a gente possa sempre carregar esse amor, né? Não só dentro da gente, mas também pelo nosso próximo, né? E só assim a gente vai conseguir estar exatamente... Franco, olha, o livro que eu não queria fazer propaganda, mas esse contra-regra nosso é do barulho, cara. O livro está lá no meu escritório, que eu estou no escritório da Sueli, que o meu computador deu problema. Eu comprei no sábado esse livro, Loucura, do Divaldo. E aí, ele logo, quando eu falei o assunto, ele muito habilidoso, né? Ele logo foi no livro certo. Eu não fiz propaganda do nome do livro, mas ele foi lá e testou. Ele é danado. É danado. Mas foi isso mesmo, Tavares. Foi esse livro que eu fui lá comprar que eu queria. Foi sábado, né? Sábado, 15 de novembro. Eu falei assim, eu vou chegar em casa, eu vou ler esse livro, mas só que, lógico, não consegui ler. Eu queria colocar que tem uma conversa entre Edivaldo. Agora, então, vou falar, já que você já botou o livro aí. Entre Edivaldo e Chico. Então, Edivaldo prepara esse livro, coloca ele numa sacola e fala assim, eu vou lá conversar com Chico sobre esse livro. E quando ele chega lá para conversar com Chico, o Chico já fala o livro, o escrito do livro, não era livro ainda, né? O escrito, você está trazendo assim, assim, assim. Como é que você sabe, rapaz? Então, eu tenho muito ciúme de você, Edivaldo, por quê? Porque era esse livro que eu queria ter escrito. E ele fala, mas eu ainda não cheguei lá, ainda não tive tempo. Vou ler amanhã para chegar nessa parte e vou botar no grupo, que eu queria ter posto no dia 15 de novembro. Comprei o livro de manhã, mas não consegui ler. Ainda pedi a Sueli para ir vir no carro voltando, para ver se achava a parte. Ela falou, mas o livro é muito grosso, eu não vou conseguir. Ele realmente boa noite, meus amigos. Esse livro, Loucura e Obsessão, é um livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E apesar de ser um projeto, que a gente pensa que é um projeto, Manuel Filomeno de Miranda existiu. Então, é um ser humano que existiu na Bahia, um grande espírito, e que foi para o plano espiritual e criou esse projeto, esse livro. E esse livro aí, ele se passa justamente num terreiro de Umbanda, né? Então, vovó Maria Conga e pai Joaquim é que fazem isso aí. Aí, quando você troca a vertente para o espiritismo, aí vovó Maria Conga se transforma em Joana de Ângela, e pai Joaquim se transforma em Bezerra de Menezes. Mas não falo para ninguém, não. Vai, pai Renato, você estragou meu segredo que eu queria ler para poder localizar, para eu
colocar lá no grupo. Maravilhoso, eu vou ler esse livro. É muito legal, muito legal. Deixa eu falar, se está um bom tempo, né, para Renato em frente, junto com o seu boiadeiro, quinta-feira nos tratamentos espirituais, trabalho que vocês fazem toda quinta-feira, não precisa agendamento, né, a partir das 2h30, né, da tarde, e no final do mês, isso, a partir das 18h. Isso. Nesse tempo todo que você está lá nesse trabalho, teve algum atendimento que você se emocionou? Muitos. Olha, nós estamos fazendo 3 anos que estamos com esse trabalho lá. Eu já faço esse trabalho há 12 anos em outras casas, né? Vim, depois fui para o Tujal. Há 3 anos eu estou lá. Eu diria, Dirce, que toda semana tem uma emoção. Eu recebi uma médium do Tujal, vou preservar o nome dela, e ela ia sempre lá no nosso trabalho. Bem magrinha, está com bastante problemas nesse momento. Então, ela foi quinta-feira lá. E, logicamente, ao trabalhar no Tujal, né, logo incorporava, então eu não ficava vivenciando o que cada médium, né, quem é o pai, quem é a mãe, que até porque, na minha época, não era 70, mas talvez fosse 60, né? Era bastante médio. E aí, ela estava na maca e as irmãs estavam tratando dela, e eu não canto ponto. A gente bota agora uma musiquinha assim, mais calma. Antigamente eu botava ponto de boiadeiro, agora eu não boto mais ponto, deixo uma música bem salão, né? Até Karen que preparou essas músicas. E aí ela estava assim, sendo tratada, e eu estava assim, uns 3 metros de distância dela. Aí eu cantei 3 pontos para algum. Não tinha nada para cantar para algum. Aí eu cantei para algum. Aí eu fui lá conversar com ela. Aí eu cantei 2 pontos que tinha Yansan e Iemanjá. E aí ela chorou muito. E eu perguntei, por que você está chorando? Porque você cantou para o meu pai, cantou para minha mãe, sem eu precisar falar alto para você. Então, essa ligação da espiritualidade conosco não foi para ela, foi para mim uma demonstração que, mesmo aos 72 anos, eu ainda estou servindo a Umbanda. Então, eu chorei junto com ela. Aliás, eu choro muito mesmo. É uma coisa dessa incorporação. Mas eu não sabia que o pai dela era Ogum. E eu cantei 3 pontos que ela falou, Ogum adora esse ponto. E eu puxei tudo na linha do mar, né? Beira-mar, todos eles que falavam em mar, né? Então ela foi, e ela não parava de chorar. Eu depois conversei e fizemos lá um trabalho para ela, um tratamento, e ele falou no final assim, olha, se Deus permitir, você vai para casa e nada desses exames vai acontecer coisa ruim para você. Então, esse retorno do médio e consulente, né, que ela naquele momento estava com uma consulente, trazer essa confiança para a gente é uma coisa realmente muito emocionante para a gente. É como se eu estivesse recebendo um salário, né, o trabalho da sua empresa, que você trabalha numa empresa, a coisa mais importante é você receber aquele salário e levar para sua casa para comprar um mantimento para a família. Da mesma forma, eu me sinto assim. Então, é uma coisa que me estimula eu ir para lá, comprar minhas flores. Durante 3 anos, a gente arruma o altar, arruma tudo igual, faz tudo igual, porque o amor, só o amor. Então, eu me emociono sempre, sempre. E quando eu fico triste, que tem pouca gente, como foi nessa quinta-feira, né, eu estava triste, aí, daqui a pouco entrou 17 pessoas. Caramba, que demonstração. E mais do que isso, a gente fecha a cortina e eu fico ouvindo
estou falando aqui minhas confissões, desculpa, mas eu fico ouvindo as cadeiras fazendo barulho lá atrás. Não tem ninguém. Eu olho lá, não tinha chegado ninguém ainda, mas já tinha aquele movimento de cadeira. Eu falei, caramba, está cheio de espírito, vamos começar o trabalho. Então, é isso que a gente tem que amar a Umbanda, porque ela nos dá prova toda hora. Às vezes a gente não tem atenção de ver quanto a espiritualidade está trabalhando, né? Quanto você está se dando ali para os irmãos e irmãs que vão nos visitar lá e levar os seus problemas, né? Então, eu sempre me emociono disso, sempre me emociona, realmente. É a nossa principal moeda, né? É o amor que a gente recebe e que a gente dá. Com certeza. Eu vou no trabalho domingo, que é na beira da cachoeira, eu chego em casa todo embolotado de mosquito, porque tem muito mosquito lá. E quando escurece, rapaz, é um tal de você ficar. Eu falei, caramba, não podia ser num lugarzinho fechadinho, não tem na beira da cachoeira, mas aí eu olho aquela água toda, olha que beleza, né? Uma oportunidade ímpar, né? Então é isso que me emociona. Salve o seu boiadeiro da Jurema, que trabalha sempre às quintas-feiras no nosso Tujal, derramando o seu amor, né? Derramando a sua cura, né? Porque ele cura muita gente ali, né? Das suas questões pessoais. Isso eu já ouvi muita gente falando para mim desse retorno, com contato com o seu boiadeiro, e a gente fica muito feliz em saber que você está à frente desse lindo trabalho junto com o seu boiadeiro. Por isso nós chamamos ele, né? Não tem, para falar sobre o seu boiadeiro. Fiquei tão feliz desse convite. Olha, eu estava dirigindo e estava preocupado com o horário, né? Tanto é que, até me desculpe, eu não tomei banho nem nada. O Denis entrou, estava tomando uma sopinha aqui, rapidamente, para poder começar o trabalho. Então, agradeço a todos que estão aqui ao vivo, acompanhando, todos que irão nos assistir. Já estamos no final, passou rapidinho, do nosso programa. E vamos pedir ao nosso pai Renato, nosso querido boiadeiro da Jurema, fazer a nossa prece de encerramento. Olha, então eu vou falar uma coisa que o seu boiadeiro sempre me ensina. Me intui, né? Porque a gente é um servidor deles, né? De todos eles, né? Nós não somos nada, nós somos só um servidor, né? Somos uma ferramenta para o trabalho deles, né? Então eu diria assim: sempre tenha amor, vá para o seu trabalho com amor, acorde, já dormir e acordar, já se preparando para seu momento religioso, né? Se está na hora de chegar na gira, aprender os pontos, a parte se quer aprender o atabaque, isso tudo no Tujal tem. É uma oportunidade ímpar, porque eu trabalhei em muito centro que você entra, toma banho, já entra e já começa a gira e você não fez nada. Lá você tem um tempo de aprender os cantos, se quiser aprender o atabaque, estudar, relaxar. Então, você passa um dia de encontro com a religião. Isso aí é muito importante, né? Você ter essa oportunidade de sentir a casa por um inteiro. Então, vá, quem puder, aqui no Rio de Janeiro, conhecer a Casa do Tujal, que é um amor. É um amor realmente, é uma casa do amor. Lá temos o trabalho. Me corrija se eu estiver errado, é às terças? Isso. Terça-feira, que horas? Esse trabalho de terça-feira é indicado pelos dias da casa, que são às 19h30. Tem de quinta-feira, que é o do nosso Desobsessão, né? Tratamento espiritual, né? Que é o de quinta, que é o do seu boiadeiro, e tem sexta, que são terapias alternativas, que é reiki, energização. E o almoço para a comunidade. E sábado, as giras. Olha que beleza. E sábado, giras. Isso. Tá vendo? Tudo do amor pelo amor. É só levar amor. Não precisa levar nada, não. Só levar o amor e pronto, tá bem recebida. Então, eu só peço agradecer a Deus, né? Como eu abri, eu vou falar da mesma forma, porque foi a forma que eu aprendi. Depois de eu ter tanto confundindo quem era orixá e quem era santo, então, em nome de Deus,
em nome de Jesus, de Mãe Maria e de José, que ele sim, Maria e José foram tão responsáveis pela trazer o nosso Pai Jesus, né? Então, e todos os orixás de Umbanda e os guias espirituais de Umbanda que proteja a todos nós e que amanhã, no dia da consciência negra, que nós ajoelhemos e peçamos, vamos pedir perdão por esse povo que tanto sofreu na nossa mão. A gente deveria amanhã ficar de joelho o dia inteiro para pedir perdão por tudo que foi feito a esse povo. Então eu peço a Deus que dê muita paz para todos esses irmãos, para esses espíritos que estão aqui, né? Mas que passaram toda essa situação aqui no Brasil. Que Deus abençoe a todos eles e a nós também. E em nome de nosso Pai Oxalá, eu desejo um belo feriado, um bom final de semana para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.